se sentar. Nós estamos falando então às quartas-feiras sobre o Evangelho distorcido. A cada dia nós estamos comentando sobre algo específico que é importante nós entendermos para que possamos pensar com tranquilidade numa atividade de evangelismo, onde nós como igreja divulgamos o Evangelho do Senhor conforme a palavra então nos ensina. Nesta noite eu gostaria de comentar uma questão que acontecia comigo quando eu era criança. Talvez você tenha visto alguém que viveu isso, ou você tenha vivenciado. Quando eu era menor, eu me lembro que existia um seriado na TV, nada como o que acontece hoje, era completamente diferente, não tinha os mesmos efeitos especiais, não tinha as mesmas qualidades das câmeras. E eu me lembro que esse seriado, que se chamava Power Rangers, não sei se você já ouviu falar nesse seriado, tinham vários personagens e cada um deles tinha uma cor. E o que era mais interessante era, que cor você é? Porque aí eu comprava na loja o boneco da cor tal e falava, eu quero ser essa cor aqui, eu quero ser o Ranger verde, eu quero ser o azul. Brincadeira de criança, né? A gente escolher uma cor e falar, não, aquela é a minha cor. Mas é interessante de pensar que uma coisa tão simples, ela não é uma brincadeira de criança. Você escolher uma cor e deixar então que esta cor te defina, vai além de um pensamento infantil. Você já pensou o quanto que uma cor pode ter poder? O quanto que uma cor pode fazer com que as pessoas sejam diferentes? Já pensou sobre isso? Algo estranho de se falar, né? Eu trouxe aqui o chamado círculo cromático, né? Você tem todas as cores ali, ou a maior parte delas. E você pode olhar para esse círculo e você falar, não, eu gosto de verde, né? Bom presbiteriano aí, gosto de verde, né? Não, eu gosto de rosa, né? As mulheres, muitas gostam de rosa. E aí você vai escolhendo a sua cor preferida. De onde é que vem o poder? O que nós estamos falando aqui? Talvez você tenha observado que a cor preferida das pessoas no último final de ano ou era verde, amarelo, qual é a terceira cor? Vermelho. Verde, amarelo ou vermelho. Por que essas cores? São cores que geraram uma discussão tremenda. Não sei se na sua família teve, mas famílias se dividiram por causa dessas cores. Olha o poder de uma cor. Mas não é simplesmente uma cor. Tem algo por trás. Você pode citar os nomes das pessoas. Você pode citar os partidos das pessoas, mas tem algo por trás. A cor teve o poder de revelar para nós algo que estava lá no fundo. A idolatria. A idolatria das pessoas não é porque ela gosta de vermelho ou porque ela gosta de amarelo ou gosta de verde. A idolatria que brota do coração do ser humano, que faz com que ele então siga aquilo que ele acha que é melhor para ele mesmo. O poder aqui no caso de uma cor que definiu pessoas. Define pessoas. Ainda. E o que nós precisamos pensar, então, nesta noite, é o que te define. O que é que define quem você é? E o que é que define o que você faz? Porque se uma cor for suficiente para te definir, a cada momento que uma nova cor com força surgir, você vai brigar para você falar que você é dessa nova cor. E é por isso que a palavra do Senhor, através da carta de Paulo aos Romanos, ela vai nos falar sobre a credencial do cristão. Porque antes de qualquer cor que você possa escolher com preferência, você é um cristão. Então nós precisamos entender qual é a nossa credencial conforme aquilo que Paulo vai nos ensinar na carta aos Romanos. Então, capítulo 1 de Romanos, começo da carta, do versículo 1 até o versículo de número 15. Paulo vai nos mostrar aquilo que o cristão precisa aprender diariamente.
a credencial de quem ele é e do que ele então deve fazer. Eu vou ler o primeiro versículo e eu peço aos irmãos, cada um, aqueles que puderem, lerem um versículo, por favor, até o 15. Então diz o seguinte, a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tudo bem? Até o 15. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor neste momento que através da Tua palavra o Senhor nos ensine a Tua vontade, que o Senhor venha aplicar a Tua palavra pelo Teu Espírito em nossos corações, que o Senhor venha iluminar a nossa mente para podermos entender, ó Deus. Que o Senhor venha direcionar, ó Deus, este momento para nós voltarmos aos nossos lares, encerrando este estudo, transformados pelo poder do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a igreja de Roma é uma igreja, portanto, que, diferente de algumas outras que recebem carta de Paulo, ela não havia sido plantada pelo apóstolo Paulo. Ele ainda não conhecia aqueles irmãos pessoalmente quando ele escreve esta carta. E Paulo, neste momento, através desses 15 versículos, ele vai nos ensinar, então, duas questões importantes sobre a credencial do cristão. Vai ensinar, então, que nós somos servos e que nós estamos em serviço. Ele diz, então, para nós, logo no início do primeiro versículo, então, nós somos, dizendo dele primeiro, né? Servo de Jesus Cristo. Aqui estou trazendo os textos novamente. Então aqui no primeiro versículo ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Veja o quanto é importante essa afirmação do apóstolo nesse momento, porque
ele vem com uma postura de humildade. Ele poderia então começar dizendo para aquelas pessoas que ele estava dando aquela carta porque ele já havia ganhado multidões para Cristo, que ele estava então suportando o sofrimento por causa do Evangelho, mas não, ele é um servo humilde. E na sua humildade, Paulo então reconhece que ele é um servo de Cristo. E quando ele está afirmando então que ele é um servo, ele está dizendo que ele é um escravo de Cristo. Quando você olha então para a história, ela nos mostra que em Roma haviam mais de 60 milhões de escravos. Paulo é o apóstolo dos gentios, ele está escrevendo para uma igreja que está repleta de gentios, que possivelmente poderiam ter passado pela mesma situação que ele e iriam entender o que ele estava falando. Olha, eu sou como vocês, eu vivo como vocês, porque eu também sirvo a alguém, eu também sou direcionado por alguém, alguém é dono de mim, sou propriedade de alguém. Paulo começa então dizendo aos romanos que ele é um servo de Jesus Cristo. É importante definir esta parte da credencial do cristão, porque isso faz com que o cristão entenda o que ele vai fazer. Se Paulo começasse a sua autodeclaração aqui, a sua maneira de se apresentar a esta igreja de uma forma orgulhosa, tudo o que ele vai dizer depois, todas as ações dele seriam completamente diferentes. Ele é um homem que reconhece, está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Ele nos faz então entender que servos estão aqui para obedecer ao seu Senhor. Então tem um propósito, tem algo para fazer. E aí então que ele diz que ele mesmo, ele é chamado para ser apóstolo. Paulo está nos lembrando aqui aquilo que aconteceu em Atos capítulo 9, que quando ele estava então aprisionando os cristãos, matando os cristãos, o Senhor Jesus se revelou a ele. E ele foi chamado então pelo Senhor Jesus para pregar. Ele foi chamado para falar sobre aquilo que estava acontecendo com ele, aquela mensagem de transformação, aquela mensagem de esperança. Ele é o homem enviado para os lugares, para falar, que é a própria palavra do apóstolo aqui. Então vejam só o quanto que é interessante estas declarações que ele traz. Alguém pode ler para nós um texto? Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Isso, então quando nós olhamos Paulo falar que ele foi chamado para ser apóstolo, nós entendemos que o apostolado, como nós tínhamos aqui no tempo da igreja primitiva, ele já não existe mais. E talvez você então possa dizer, mas eu como um servo que reconheço ser escravo de Jesus Cristo, eu não fui chamado para ser apóstolo, nem posso ser. Como nós vemos que este dom, como nós tínhamos na lista de Paulo aos Efésios, ele já não é mais necessário no nosso tempo. Então muitas pessoas começam a ler um texto como esse e dizem, mas eu não fui chamado para ser apóstolo. Mas o que nós vemos Paulo dizer é que ele como servo, ele entendeu que ele tinha algo para fazer e que ele sim foi chamado de forma específica para falar o evangelho daquela maneira, naquele contexto, e era então intitulado ali como o apóstolo. Havia sido então, como ele mesmo diz na sequência, separado para o evangelho. Veja que na sua fala, na carta aos Coríntios, ele vem nos lembrar que nós somos embaixadores de Cristo. Nós então somos os representantes, aqueles que levam, aqueles que falam em nome de.
nós temos uma responsabilidade como servos. Não podemos chegar nos lugares e nos portar da maneira como nós queremos. Eu não posso chegar agora e dizer que eu sou um servo de Jesus, mas eu deixo isso de lado e agora eu passo a dizer então que eu defendo a cor X. Eu não posso fazer esta opção. Se eu sou um servo de Cristo Jesus, eu tenho que lembrar então que eu sou um embaixador de Cristo e que eu tenho uma função dentro do corpo de Cristo, na qual eu preciso então realizar. Talvez eu e você não sejamos específicos, né? Você não precisa pregar aos gentios ali como era separado, e você tinha Pedro que era aos judeus. Não, é pregar o evangelho. Anunciar às pessoas sobre este evangelho, ao qual Paulo está dizendo aqui, que ele havia sido separado para isso, ou seja, o Senhor o escolheu para que ele então fosse não somente servo, mas que ele pudesse pregar esse evangelho. Esta é uma credencial que nós precisamos lembrar que nós temos. Nós estamos aqui porque nós somos servos de Jesus Cristo. E não servos de nós mesmos. E a idolatria, ela brotou no coração de muitos quando eles deixaram de olhar para as Escrituras e esqueceram que eram servos. Esqueceram que deveriam então olhar para o seu Senhor e entender qual era a vontade dele. Você vê muitas pessoas tendo atitudes totalmente contrárias ao Evangelho, porque elas permitiram que a idolatria tomasse conta dos seus corações. Infelizmente, o tempo da eleição passou, a posse passou, e a idolatria permanece ainda no coração de muitos. Muitos cristãos estão vivendo de idolatria porque se esqueceram que foram chamados pelo Senhor para então servir, para cumprir com um propósito. Pregar o evangelho em primeiro lugar. Mas veja que interessante que Paulo então começa a falar do versículo 3 até o versículo de número 7 sobre então este evangelho. Ele vem dizer aqui, ainda no final do 2, foi prometido. Não é um evangelho novo, não é uma mensagem que foi inventada agora, não é algo que Paulo estava criando, não é uma mensagem que você ainda precisa parar para você criar, para você desenvolver algo complexo, algo muito bem pensado. Não, ele já foi prometido. Como Paulo vem dizer aqui, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. O Antigo Testamento já falava então sobre esta promessa deste Messias que ainda viria para trazer a restauração, a reconciliação com Deus. Alguém pode ler para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, por favor? Lucas 24, 27. Vejam só, então aqui o próprio Cristo, quando no caminho junto com seus discípulos que estavam lá entristecidos por causa de sua morte, ele mesmo na conversa com eles, discorre então, passando desde Moisés, por todos os profetas, aquilo que então eles já haviam dito a seu respeito. Onde o próprio Jesus então está nos fazendo lembrar que o Antigo Testamento já falava sobre este evangelho. Desde Gênesis 3,15, você tem a primeira menção do evangelho, logo após a queda. Você tem então em vários momentos os profetas falando, os profetas anunciando algo que até mesmo ainda não era tão claro para eles. Eles não tinham ainda a certeza de como as coisas iriam acontecer
em todos os seus detalhes, e Pedro vai falar sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10, ele fala então sobre este evangelho que nós conhecemos. Ele diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então nós podemos ver aqui Paulo dizer aos romanos sobre um evangelho ao qual ele foi convocado a pregar, ao qual ele então tem que mostrar às pessoas, no caso dele aos gentios, mas que não é ele que está inventando isso. Veja que quando Paulo está dizendo que foi prometido, ele está então dando cada vez mais crédito àquilo que ele está prestes a falar a essas pessoas na sua carta. Mas para que ele possa então afirmar para eles que isso foi prometido por intermédio dos profetas, ele precisava conhecer o que os profetas tinham dito. E Paulo conhecia. Paulo tinha este conhecimento de todo o Antigo Testamento, não é? Então vejam só, Paulo está nos mostrando aqui que nós somos, em Cristo Jesus, somos servos. Estamos aqui então para viver para Ele, para anunciar o seu Evangelho, mas para isso precisa de conhecimento. Para isso nós precisamos entender as Escrituras. Você precisa lembrar então que diz Isaías a respeito do Messias que viria, já estava falando sobre isso. Porque isso então vai trazer credencial à mensagem que nós como igreja precisamos contar ao mundo. Para que as pessoas então não digam que nós estamos criando algo para nós atrairmos as pessoas. Não, isso não brotou de nós, não é da nossa mente. Isso veio da palavra do Senhor. Isso veio desde o Antigo Testamento sendo ensinado já pelos profetas, já há muito tempo. Mas veja então que Paulo continua mostrando que este evangelho não fala dele, né? Completando a sua fala, né, no texto, nessa frase, ele vem dizer então, com respeito, versículo 3, a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder. Veja então, Paulo está trazendo aos romanos que muitos deles eram gentios e outros eram judeus. Ele está embasando a sua fala ao explicar então que ele vem falar sobre Jesus Cristo. Aquele então que era prometido pelos profetas, a descendência de Davi. Paulo está dizendo aqui então aos que conhecem a lei, que conhecem o Antigo Testamento, ele está dizendo, é sobre ele que eu venho falar. É a ele que eu estou aqui para servir, e não a mim, e não uma mensagem que seja minha, mas deste, que é chamado então Filho de Deus, que este então pelo poder do Senhor ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Então veja, Paulo está construindo aqui neste início de carta uma credencial de quem ele é e de por que ele está escrevendo essa carta. Ele é um servo, ele está ali para falar sobre aquilo. Ele está ali para ser orientado por este evangelho. O evangelho no qual ele vem trazer novamente aqui na continuação. Versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo está então completando este evangelho que foi prometido, é o evangelho que fala de Jesus Cristo e é o evangelho que nos chama. Chama povos e nações, ele vem dizer então, chama os romanos no versículo de número 7 também, ou seja, todos aqueles que pela obediência na fé aceitar esse chamado vão fazer parte, Paulo faz hoje, naquele momento que ele estava escrevendo a carta, né? Está dizendo para eles, vocês também fazem parte disso. Vejam quanto que isso é importante nós então definirmos na nossa mente, porque Paulo tem muito claro do que definiu ele. O que é que guiou os seus pensamentos? O que é que guiava
a motivação dele para que ele pudesse então se dispor a escrever uma carta para pessoas de uma igreja que ele nem conhecia pessoalmente ainda. É o Evangelho prometido, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que convoca as nações. E aqui nós precisamos voltar então a pensar sobre nós. O que é que define a cada um de nós? O que é que define quem você é? Porque aquilo que você então disser, que define você, vai definir tudo que você faz. Nós como igreja, se nós afirmamos que somos cristãos, nós precisamos voltar a isso que a palavra nos diz e afirmar, assim como Paulo, que aquilo que define quem nós somos é o Evangelho. Foi o Evangelho que transformou o apóstolo Paulo em um servo. Foi o Evangelho que transformou o apóstolo Paulo em alguém que pudesse levar uma mensagem tão preciosa. E aqui eu volto naquilo que eu disse no começo. É a humildade deste homem. Deste servo que pregou para muitos, que por meio dele muitos se converteram, mas que ele ainda se mantém humilde, porque ele sabe que se não fosse pelo Evangelho de Cristo Jesus, ele não faria nada disso. Ele continuaria sendo o perseguidor que ele era antes. Veja, quando você coloca o Evangelho no seu coração como centro, não tem espaço para idolatria mais. Não tem espaço para nós dizermos então que um motivo X ou um grupo Y agora está me ajudando a ser quem eu sou. Não, o Evangelho já faz isso por nós. Ele já nos direciona, ele já nos mostra então quem nós somos agora em Cristo Jesus e o que nós devemos também fazer. E é por isso que então Paulo começa o versículo de número 8, ele muda um pouco a maneira de falar e agora então ele mostra sobre o seu serviço. Ele fala sobre aquilo que ele estava vivendo, o que ele estava fazendo ali para com os romanos. Vejam só então que o texto ele mostra para nós, versículo de número 8, ele diz: primeiramente dou graças a meu Deus. Por que Paulo está então neste momento grato ao Senhor? Ele diz na continuação do versículo: no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo, então, neste momento, no versículo de número 8, ele está mostrando que ele sabe do que está acontecendo em Roma, apesar de não conhecer aqueles irmãos ainda pessoalmente, mas ele é alguém que se alegra com o que está acontecendo com os outros. Vejam só o quanto que isso é importante para alguém que já se definiu ser um servo de Cristo Jesus. Se alegrar com o que está acontecendo na vida dos demais. Veja então que ele está mostrando que aquelas pessoas, elas estão continuando a caminhada, elas estão vivendo, porque eles são um povo que tem fé. Como ele está dizendo aqui no versículo 8, ele agradece a Deus, ele se alegra em Deus por pessoas que ele não viu ainda. Paulo nos ensina a como ser um servo, a como ser um servo que é moldado pelo Evangelho de Cristo, e não pelas suas próprias convicções, porque se fosse por isso, Paulo tinha muitas antes de conhecer ao Cristo que se revelou a ele. Ele fala isso em sua carta aos Filipenses. Quantas ideias, quantas convicções que faziam com que ele então se considerasse até bom. Ele diz que aquilo então é feito como algo sem valor algum perto da vida que agora ele tem. Se nós somos servos de Cristo, nós então servimos. E nós precisamos aprender a nos alegrar com os outros. Com o crescimento na fé, com a vida que as pessoas estão tendo, o relacionamento com Deus, com o serviço que elas estão prestando,
Mas como que nós vamos fazer isso? Se da mesma forma como nós falamos que para que Paulo pudesse então falar sobre este evangelho que foi prometido desde os profetas, ele precisava conhecer, para que Paulo pudesse falar sobre os irmãos, ele precisava conhecer eles. Veja então que este evangelho que transformou a vida de Paulo em um servo, fez com que ele aprendesse a viver em unidade. Ele entende, ele tem um conceito na sua mente, que ele faz parte de um corpo. Então estejam essas pessoas lá em Roma, estejam essas pessoas lá em Filipos, eu me alegro com eles. Por quê? Nós estamos lutando pela mesma causa. Nós estamos juntos para batalhar pelo nome de Cristo Jesus. Alguém pode ler para nós, por favor, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Tessalonicenses 1, 2. Isso, ele vai continuar, né, a fala dele aos Tessalonicenses, mas ele está mostrando aqui que ele agradece a Deus por causa daquela igreja, pelo que estava acontecendo com aquelas pessoas. E na continuação do texto, ele vai dizer então da fé que eles estavam tendo, do serviço que eles estavam desempenhando ao Senhor, da pregação do Evangelho, que eles ficaram conhecidos por pregar o Evangelho. Muitos conheceram o Evangelho através dos Tessalonicenses. Como que ele sabe disso? Porque ele então se importava em saber como as pessoas estavam. E então se alegrava com eles. Se alegrava nas lutas. Como é que nós podemos então, como servos de Cristo que somos então moldados pelo Evangelho, como é que nós podemos nos alegrar cada vez mais uns com os outros? Se nós como igreja não criarmos o que nós podemos chamar de uma rede de apoio, onde todos nós estamos a todo tempo, um conversando com o outro, ajudando o outro, entendendo as dificuldades um do outro, nós jamais vamos ter a mesma atitude de Paulo de nos alegrarmos, porque nem sabemos muitas vezes o que está acontecendo. Paulo nos ensina então como ser servo, o que fazer para que o Senhor então seja honrado. Mas aí no versículo 9, versículo de número 10, ele continua dizendo: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo era um homem que orava. Já vimos aos Tessalonicenses a ação de graças que ele dava ao Senhor. Se você for ler a carta aos Colossenses, também tem motivo de gratidão. Se você for ler a carta aos Efésios, também tem a gratidão de Paulo diante de Deus pela vida daquelas pessoas. Ele era um homem de oração e que não colocava só a sua vida, mas ele colocava a vida da igreja no geral. Ele se preocupava se a igreja de Tessalônica estava, então, vivendo para Cristo. Ele se preocupava se a igreja de Roma estava servindo ao Senhor. Paulo nos ensina como ser servos, nos alegrar uns com os outros e orar uns pelos outros. Quando nós paramos na nossa rotina e pensamos nos nossos momentos de oração, quantos desses nós lembramos dos irmãos, das irmãs? Quantas vezes nós lembramos de um pedido que alguém fez para nós? Porque nós nos preocupamos com as pessoas, porque nós amamos essas pessoas. É o que Paulo fazia, orava por eles, e incessantemente
E ele aqui convoca a Deus como testemunha, né? Para trazer esta certeza de que aquilo que ele estava falando, porque ele fazia em secreto, as pessoas não estavam vendo, Roma não estava vendo, mas Deus estava vendo. Quanto é importante nós demonstrarmos a nossa preocupação com as pessoas nas nossas orações, orar por eles, agradecer por eles. E veja então que Paulo traz mais uma questão quando ele fala sobre este serviço, esta ação dele. Quando ele diz então no versículo de número 11 em diante: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, o que tenho sido até agora impedido. Paulo está mostrando aqui que ele queria estar com eles. Ele queria estar junto com a igreja de Roma. Mas ele ainda, até o momento que ele escreveu esta carta, ele não estava com eles. Mas ele se esforçou para isso. O texto então mostra que ele por muitas vezes se propôs, tentou ir, mas que ele foi impedido. Aqui o que ele traz para nós não é ênfase naquilo que estavam impedindo de fazer, mas é que ele está mostrando a essas pessoas que ele se esforçou por fazer. Ele se alegra com elas, ele ora por elas, e que se Deus permitisse, ele estaria com elas. Para quê? Para eles crescerem juntos. Desfrutar deste momento juntos, como ele fala aqui, para que a fé de ambos pudesse então crescer ainda mais. Qual é o nosso esforço para estarmos com nossos irmãos? Para compartilharmos com eles aquilo que Deus está fazendo em nós, para sermos edificados de forma mútua. Porque o que nós temos que entender, que Paulo está nos ensinando neste trecho, é que isso tudo acontece por um motivo. Por causa do Evangelho. O Evangelho alcançou Paulo através da própria revelação de Cristo, transformou ele naquele momento, e ele então passou a ser um servo. Um servo que tem um propósito para honrar ao seu Senhor. Um servo que entende que ele não está sozinho, mas que ele agora faz parte de um grupo. Você pode chamar de equipe, você pode chamar de família. É um grupo só. E aqui nós não estamos tratando apenas de Filadélfia. Amplie isto. Todos os cristãos da cidade de Itapeva. Amplie um pouco mais. Todos aqueles que estão no nosso país. Pode ampliar mais ainda. Todos os cristãos que estão espalhados por todo o mundo. O que é costume, a maior parte das vezes, é nós olharmos para nós. O que importa para mim? Qual é a cor favorita que eu tenho? O que é que eu quero que as pessoas façam por mim? O que é que eu quero que as pessoas digam para mim? Porque se não fizerem, porque se não disserem, eu vou procurar outro que faça. Eu vou procurar outro que diga. E aí nós vemos a crescente corrida, né, que se tem entre igrejas. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o que nós mencionamos aqui, que foi claro no ano passado, sobre a briga por causa das cores, ainda existe. A idolatria existe. A idolatria pode ser pelo meu eu. Para que eu possa servir a mim, fazer a minha vontade. E aí você coloca todas essas questões de serviço, que são coisas práticas que vêm pelo Evangelho verdadeiro, e você vê que não existem.
Não existe essa alegria mútua, não existe esse viver em família, não existe essa preocupação em orar uns pelos outros, em se esforçar em estar uns com os outros. Por quê? Muitos porque o Evangelho ainda não transformou, mas muitos porque a idolatria está nos seus corações e precisam se arrepender. Porque se nós somos uma igreja que pretende, entendendo que o evangelho distorcido está sendo lançado aos montes por aí, e nós pretendemos pregar o evangelho verdadeiro, retomando a prática do evangelismo, preciso primeiro olhar para o meu coração, examinar a mim, ver como é que eu estou diante de Deus. O que é que me motiva a fazer o que eu faço? Quem sou eu diante de Deus? A palavra do Senhor, então, ela nos ensina sobre esta credencial. Somos servos, estamos aqui para servir. Algo simples, mas é isso que a palavra do Senhor ela nos ensina. Reconhecer quem nós somos altera a maneira como nós servimos. Se eu reconheço que eu sou um escravo de Cristo, o simples fato de eu pensar em orar por alguém, eu vou fazer diferente. Porque eu vou fazer por causa do corpo de Cristo, para honrar ao Senhor, porque eu amo os irmãos, porque nós estamos juntos nisso. Se eu vou servir ao Senhor em algum departamento da igreja, isso vai ser diferente quando eu entendo que eu estou aqui para honrar a Cristo Jesus e não honrar a mim mesmo. Isso tudo porque o Evangelho transformou a minha e a sua vida, porque é Ele quem nos define. Não são as cores das bandeiras que estão levantando por aí, ou das que vierem levantar. É o Evangelho que define quem nós somos e o que nós devemos fazer. Paulo nos ensina, então, que neste Evangelho ao qual ele reconhecia ser servo, por meio deste, ele mostra, então, o quanto que é importante nós mostrarmos o nosso amor pelos outros. O viver como igreja, o viver como corpo de Cristo. O Evangelho restaura quem nós somos, que nós fazemos, porque ele restaura os nossos conceitos, a nossa maneira de ver o mundo. E nós precisamos voltar à palavra, repetir até mesmo muitas coisas que nós já sabemos, para ter a oportunidade de refletir se é isso mesmo que nós estamos vivendo hoje. Se é desta forma que eu estou honrando ao meu Senhor, ou se eu estou vivendo em desobediência. O que eu desejo é que o Senhor, então, nos conceda a fé, arrependimento, e que Ele nos molde para sermos um povo que vive para Ele, e que ama ao próximo, e que ama aos demais, apesar dos demais serem falhos, serem difíceis, serem pessoas complexas, pecadores, como todos nós. E este amor brota do amor que nós conhecemos um dia, através de Cristo Jesus. E a igreja é um lugar onde nós executamos funções e sempre vamos depender uns dos outros. E se nós não começarmos a plantar esta ação mútua, quando nós vamos colher? Se nós não começarmos a plantar esta prática de sair das quatro paredes, cada um de nós, quando nós vamos colher os frutos do Evangelho? Pela pregação, na conversa, nos relacionamentos. Eu desejo que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre fé, nos leve sempre ao arrependimento, para podermos viver desta forma, que é agradável a Ele e honrarmos a Ele em todos os momentos. Alguém gostaria de comentar alguma questão, quer acrescentar sobre os pontos que foram aqui falados? Então, convido a igreja a se colocar em pé, para nós cantarmos juntos o hino de número 300.